Gente, eu tô com mais 2 vídeos aqui separados pra assistir. Se vocês quiserem, nesse meio tempo, irem mandando coisa, o chat vai estar aberto pra isso. Pode mandar aí, manda um live pix, tá com os negócios aí na tela. Tá liberadérrimo, tá aí vendo as coisas que eu tinha separado e um pouquinho do que vocês me mandarem, tá bom? Então, show da bola. Vamos partir pro próximo vídeo aqui, que é Lost Mídias Perturbadoras, do canal Waquinho. Não sei se é assim que fala, mas eu sei que eu gosto de coisas Lost Mídias Perturbadoras. Ó, tem coisa pra caralho que eu já reagi aqui com vocês lá. Então, vamos ver do que se trata essa baderna aqui, não é mesmo, meus amigos? Adoraria colocar uma luzinha vermelha pra dar uma ambientada, mas praticamente meu LED foi pro caralho, então eu tenho dinheiro pra comprar outro. Vamos ficar sem imersão mesmo. Fazer o que, amigos? Fazer o quê? Alguns tipos de Lost Media simplesmente são esquecidos com o tempo. Fitas antigas, programas cancelados, gravações que acabaram sumindo por algum acontecimento da história. Perfeito. Mas alguns casos são diferentes. Alguns são perturbadores. Xiii. Falando de imagens ligadas a tragédias reais, vídeos tão bizarros. Essa é a parada dos caras que... em escola, né? Que foram apagados de propósito, e transmissões que parecem nunca ter sido feitas para serem vistas. Esse tipo de mídia não foi apenas perdida, ela foi ocultada por algum motivo. Então, se você curte vídeos assim, cheios de mistérios e histórias macabras, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Dito isso, bora para o vídeo. Mas antes de começar, um aviso muito importante. Mande. Esse vídeo tem fins educacionais e informativos. Perfeito. Tem descrições de violência e temas sensíveis relacionados a tragédias. A descrição Perfeitamente. do espectador é fortemente recomendada. The Basement Tapes. Em 20 de abril de 1999, 2 estudantes entraram na Columbine High School. É o caso lá. É o famoso caso. Puta que pariu. Armados com fuzis e explosivos. Acredito que nessa altura do campeonato muitas pessoas já sabem dessa história, mas Eric Harris e Dylan mataram 13 pessoas inocentes e depois tiraram a própria vida, deixando dezenas de feridos. Foi um dos massacres escolares mais chocantes da história dos Estados Unidos e mudou o país para sempre. Mas as filmagens do que eles fizeram existem, só que não da forma que você imagina. Após o ataque, a polícia encontrou 5 fitas de vídeo gravadas por Harris e Dylan nas semanas que antecederam o massacre. Eu tinha visto um caso, que tinha um cara que ele tinha meio que um canal de animação no YouTube. É gringo isso aí, obviamente, né? E aí ele fazia umas animações muito loucas e do nada ele tinha uns personagens dele, e aí ele tinha umas animações que ele fazia com uma personagem que era meio que uma roqueira, uma coisa assim, do desenho da Danny Phantom. E tipo, tinha uns personagens originais e do nada ela, assim, tipo, no meio. Era meio, não sei, não entendi direito como é que era. O cara era meio perturbado das ideias, o Caramba 4. Se me engano, ou ele trabalhava no Walmart da vida, ou ele foi no Walmart da vida. E eu não lembro exatamente como é que ele decidiu isso. Se foi no Cara ou Coroa. Foi uma coisa bem que eu lembro que era bem estúpida. Ele basicamente decidiu que, sei lá, vamos no Cara ou Coroa. Se der cara, eu chego lá e popô, pipi, né? Se der cara, eu acabo aqui e vou pro abraço sozinho. Se é que vocês me entendem. O pior aconteceu e ele popô, pipi em várias pessoas. O porquê que eu mencionei o fato do canal de animação, eu não lembro agora. Eu só lembro que era uma das coisas. Por isso que eu tô misturando as conversas. O ponto é, era esquisito pra cacete. Eu também não fui atrás de ver, né? Tudo depois. Eu vi só o caso e deixei quieto. Porque eu não quero também minha home tá com esse tipo de coisa impregnada, né? Sabe como é que eu vou deixar uma bosta. Mas tá aí, né? O caso aí que eu lembrei. Essa parada de vídeo. E não eram gravações aleatórias de adolescentes brincando com uma câmera. Eram planos detalhados, discursos sombrios sobre a vida, morte e vingança. Eles mostravam as armas, listavam nomes e até riam. E falavam sobre o que estavam prestes a fazer. Um repórter da Time Magazine, Tim Homer, assistiu às fitas no final de 1999 e escreveu um artigo sobre elas, chamando essas fitas de The Basement Tapes. E esse nome ficou marcado para sempre. A partir daí, a internet enlouqueceu tentando conseguir acesso às gravações, mas nem mesmo os pais das vítimas tinham visto o conteúdo. O condado de Jefferson, onde ocorreu o massacre, exibiu as fitas apenas uma única vez, exclusivamente para as famílias, e depois ocultou esses vídeos para sempre. Sem cópias, sem vazamentos, apenas seladas em um cofre. Isso assombrou a internet desde então, porque ninguém fora daquele pequeno círculo jamais viu esses vídeos, e segundo as autoridades, eles nem existem mais. Em 2015 foi revelado que o xerife Ted Mink havia destruído as fitas em 2011, eliminando elas permanentemente. Tudo que estava nelas foi perdido para sempre. De acordo com Tim Homer, o repórter que teve acesso ao conteúdo, essas fitas eram algumas das coisas mais perturbadoras que ele já assistiu em toda a sua carreira, o que claro só aumentou a curiosidade do público.
O que levou dois adolescentes a cometer algo tão horrível? Como eles realmente eram quando ninguém estava ali olhando eles? As fitas nunca foram recuperadas. Uma vez destruídas, era o fim. Ou pelo menos era o que todos pensavam. Porque mesmo que os vídeos tenham sido apagados da existência, as transcrições sobreviveram. Relatos palavra por palavra do que Harry e Dylan disseram e fizeram ainda circulavam. Isso significava que o mistério não estava totalmente perdido. As pessoas finalmente podiam saber o que havia dentro daquelas fitas, e era pior do que todo mundo imaginava. Primeira fita, item de prova, número 265, março de 1999. O vídeo começa na casa de Harris. Ele e Dylan estão sentados com uma garrafa de Jack Daniels, rindo como se fosse uma festa, quase como se estivessem estrelando o próprio filme. Na verdade, era isso que eles queriam. Harry chega a dizer que espera que essas fitas sejam vistas pelo mundo inteiro um dia, quando a obra-prima estivesse completa. Eles falam sobre como conseguiram as armas e as bombas, como foi fácil enganar pessoas para conseguir comprar. Depois, como se não fosse nada, eles citam o nome de um colega, Brandon Larson. Harris encara a câmera e diz: "Vocês vão achar o corpo dele." A partir daí, tudo desanda para a filosofia deles. Como odeia as pessoas, como a sociedade está podre, como ninguém os entende. Soa como aqueles desabafos adolescentes que a gente vê hoje em dia, só que muito mais sombrio, porque esses dois já sabiam exatamente o que iam fazer. A fita pula, estática, cortes bruscos. Deixa eu cortar aqui rapidinho. O negócio que me deixa puto pra um caralho é que, tipo, pelo que eu sei, só tem nos Estados Unidos, graças a Deus, né? Mas assim, lá você pode simplesmente entrar numa loja, numa esquina qualquer e comprar uma arma. Tipo, foda-se, eles vendem arma assim, como se fosse qualquer outra merda no boa supermercado da vida, tá ligado? Eu já vi muita gente falando de relato assim, também não vou bater a regra aqui em pedra, né? Falar que é isso mesmo. Que muita gente nem confere licença pra porte, essas porra. Só tipo, tá bom, vendo aqui 200 pila um A12. É de fuder, mano. Pior que é desse jeito mesmo, tipo, no Walmart os caras vendem arma, tá ligado? Tipo, não precisa de uma fiscalização muito alta pra você ter uma arma dentro da sua casa. Putaria, Tipo, mano. você pode comprar que nem você compra R$ 2 de pão, tá ligado? Você pode, tipo, literalmente chegar e falar: "Ah, me vê R$ 2 de pão, uma calibre 12 e uma Um caixa de puxa-puxa. bala, tá ligado?" É, putaria, mano. Isso daí é absurdo. Sabiam E se eu não me engano, tipo, cada estado dos Estados Unidos tem um tipo de regra, ou seja, tipo, no Texas isso é muito comum, tá ligado? É, até que eu sei que é mais liberal você comprar umas armas assim aleatoriamente. É, tipo, os caras. É liberal praticamente meio que quase tudo, entre aspas, tá ligado? Lá. Se eu não me engano, tem muito bagulho zoado que no Texas acontece, tipo, meio que foda-se pra eles. Texas, Arizona, tipo. Se eu Bem não me engano, interiorzão. acho que bem parte do interior dos Estados Unidos é muito. É muito, entre aspas, como se fosse algo internacional de merda, tá ligado? E tipo, tem outros lugares que a fiscalização é muito mais cabulosa pra esse tipo de coisa, mano. Que bosta. Não é merda nenhuma que eu posso falar do meu país que não tenha pior em algum lugar do mundo. Que iam fazer. A fita pula, estática, cortes bruscos, e retoma mais tarde no mesmo dia, só que de noite. Agora eles se gabam de quantas pessoas vão matar, relatando até sobre quem dirigiria um filme sobre a vida deles. Spielberg, Tarantino, e eles ficavam rindo como se tudo fosse uma grande piada. Eles falam até sobre fraude com cartões de crédito, sobre como é fácil comprar peças de bomba sem levantar suspeitas. Aí, ó. Harris olha direto para a câmera e admite que sabe que a polícia vai ver isso um dia. Ele ri, dizendo que provavelmente vão cortar as imagens para distorcer o que eles disseram. E a partir daí, tudo fica ainda mais sombrio. Eles planejam enviar cópias das fitas para 4 grandes emissoras. Harris mostra seu diário pessoal, chamando esse diário de seus escritos de Deus. E termina assim, sem explosão dramática, sem última gargalhada, apenas uma promessa calma, quase casual, de que o que estão planejando vai chocar o mundo inteiro. Preciso de uma chave de ativação de Windows, mas que tá me incomodando já. Da fita. A próxima fita tem uma sensação diferente. Item de prova, número 298, 11 de abril de 1999. Apenas uma semana antes do massacre, essa fita se encontra rotulada como a fita de Reb, e Reb era o apelido de Harris. Essa fita começa de forma simples, quase inofensiva. Harris e Dylan estão sentados em um carro filmando como se fosse só mais uma viagem aleatória. Só que não é. Harris encara a câmera e diz: "Estamos indo buscar o resto do nosso equipamento." O vídeo corta e volta para eles dirigindo de volta, sorrindo. Eles parecem ter comprado petiscos para uma festa, quem olha assim, quando na verdade eles acabaram trazendo galões de combustível e cilindros de propano, peças essenciais para suas bombas caseiras. A câmera corta, e quando volta
só aparece Harris. Ele encara a lente e o tom do vídeo muda. Pela primeira vez, ele soa realmente humano. Ele pede desculpas à família, diz que não é culpa deles, diz que os ama, sabe que o que vai fazer vai destruí-los, mas já está longe demais para parar. 7 dias restantes. Ele fala como quem conta os dias para umas férias, depois lista 5 nomes, sem contexto, só nomes. E então vem o caderno de novo. Ele levanta esse caderno, chama ele de Os Escritos de Deus, e dentro há desenhos violentos, notas estranhas sobre destino e vingança, e devaneios sobre fatalidade. A fita termina em silêncio, mas a mensagem é clara. Isso não é apenas um ataque, é um legado que eles querem cravar na história. A segunda fita, que se encontrava junto, tem só algumas filmagens aleatórias da escola, Harris, Dylan e mais alguns garotos brincando com a câmera, coisa totalmente normal de adolescente, o que de certa forma torna tudo ainda mais perturbador, porque no meio daquela vida comum, um massacre já estava em andamento. Terceira fita. A última fita é a mais difícil de assimilar, item de prova número 333, rotulada como Top Secret Rampart. As autoridades encontraram essa fita em uma filmadora Sony 8mm com um Columbine High School literalmente arranhado na lateral. E isso não é um diário, é como se fosse um registro de missão. A fita é cortada de novo na casa de Harris, armas espalhadas pelo chão, bombas, espingardas serradas, carabinas, caixas de munição, e Harris fala diretamente Coisa pra caralho. como se estivesse fazendo um vídeo tutorial explicando até o funcionamento das bombas. Dylan assume a filmagem enquanto Harris posa com as armas, sorrindo como se fosse algo para se orgulhar. Tem um corte de novo, e depois desse corte aparece o Harris sozinho no carro, e por um instante parecia que você estava assistindo a um vídeo de pedido de desculpas. É uma sensação estranha saber que você vai estar morto em 2 semanas e meia. Ele pergunta em voz alta também se deveria fazer antes ou depois do baile. E depois disso, o sorriso some. A voz treme, ele enxuga uma lágrima, chora de verdade diante da câmera, mas continua gravando. Depois disso acontece um corte de novo. Eles estão no quarto de Dylan, prendendo armas ao corpo, vestindo exatamente as roupas que usariam dias depois. Harris menciona Brandon Larson outra vez, fazendo outra ameaça estranhamente específica, ameaça que felizmente não se concretiza, já que Larson acaba sobrevivendo do massacre. Depois, eles se sentam e gravam mensagens de despedida. Harris fala diretamente à família e Dylan faz o mesmo, sem gritos, sem muitas falas emotivas, apenas um adeus frio e calmo. Então Harris diz: "É isso, desculpa, adeus." Dylan se aproxima da câmera e repete a mesma coisa: "Adeus." A última imagem é bizarra na sua simplicidade. A câmera foi deixada ligada, apontada para uma parede no quarto de Harris. Sobre a mesa, há uma folha de papel com as letras CHS, escritas em preto, em traços grossos, junto de um desenho tosco de uma bomba e a palavra clue, que significa pista em português. As autoridades mais tarde determinaram que essa gravação foi feita cerca de 30 minutos antes de Harry e Dylan entrarem na Columbine, um momento que deixaria uma mancha horrível na história americana. História humana, né? Porque isso é uma putaria. É o quê? História humana, não só americana. A internet está cheia de mídias perdidas e bizarras, programas de TV antigos que simplesmente sumiram, comerciais que ninguém lembra, até alguém comentar sobre esses vídeos às 3 da manhã. Mas há um caso que até hoje assombra quem conhece esses vídeos, e ele veio do Japão. Chamava-se Hidogata, que se traduz como humanoides brancos. A história surgiu em 2004, em um dos maiores fóruns anônimos do Japão, o Doi Channel. Lá, alguém afirmou ter visto um estranho vídeo de utilidade pública, ou talvez um comercial noturno. Ninguém conseguia concordar exatamente, mas todos diziam ter assistido e lembravam de um mesmo detalhe. 2 figuras humanas brancas e sem rosto, sem roupa, sem traços, apenas formas humanoides em branco, paradas diante de um fundo escuro, enquanto o som de um sino de cruzamento de trem tocava ao fundo. Uma figura desaparecia lentamente, outra surgia em seu lugar e então o texto aparecia na tela. Alguns juram ter ouvido uma narração dizendo algo assustador como: "A cada 2 segundos, uma pessoa morre na Terra." As palavras variam conforme quem conta a história, mas a sensação é sempre a mesma: perturbadora, existencial, estranhamente fora do lugar. Algo que definitivamente não parecia ser feito para passar na TV. Mas aqui está o detalhe mais bizarro: ninguém jamais encontrou esse vídeo, nenhuma fita, nenhum registro oficial, nada. Pessoas do mundo inteiro já procuraram, achando que poderia ser um vídeo educativo, escolar ou um comercial esquecido que foi ao ar uma única vez,
Existem várias recriações de fãs e fóruns inteiros dedicados a encontrar o original, mas o verdadeiro Hitogata simplesmente sumiu. Até hoje, ele é um dos mistérios mais estranhos da internet. O tipo de história que faz você duvidar da própria memória, porque talvez tenha sido real, ou talvez seja um Salve, caso Bills. de alucinação coletiva, ou mesmo um exemplo do efeito Mandela. Mas se ele existiu mesmo, alguém em algum lugar ainda tem essa fita. E é exatamente isso que mais arrepia quem conhece a história, porque se existe, por que nunca apareceu? Tudo começou com um tópico sobre comerciais assustadores da infância, sabe aqueles que você jura ter visto uma vez, tarde da noite, e depois se pergunta se foi só tua imaginação? Que merda é No meio essa? do tópico havia o post número 854, o que deu início à lenda. Tinha um comercial aterrorizante preso na minha cabeça, duas figuras humanas brancas num fundo preto, o som de um sino de trem tocando sem parar. Havia um texto na tela dizendo algo como: a cada 2 segundos, uma pessoa morre na Terra, a cada toque do sino, uma figura desaparecia, depois voltava e a outra sumia. E era tudo que se sabia. Nenhum canal, nenhuma produtora, nem sequer um ano certo, apenas a lembrança persistente de duas figuras sem rosto, sumindo e reaparecendo, enquanto uma estatística de morte piscava na tela. Um vídeo que talvez nunca tenha existido, ou que alguém não quer que seja encontrado. Encontrar Hitogata tem sido praticamente impossível, mas isso nunca impediu as pessoas de tentar. Durante anos, fóruns e comunidades online foram inundados por usuários tentando descobrir sua origem. Seria um vídeo educativo exibido em escolas, um comercial experimental de madrugada, ou algo ainda mais obscuro e perturbador? Mesmo com tantas teorias, nada concreto jamais apareceu, nenhuma fita, nenhum print, nenhum registro. Nossa, de uma cara de ChatGPT. Apenas uma descrição assustadora e várias recriações de fãs tentando imaginar como o vídeo original poderia ter sido. Nem mesmo as lembranças coincidem. Alguns dizem que havia uma placa de cruzamento ferroviário na tela, outros afirmam que era apenas um fundo preto com duas figuras brancas no centro. Há quem lembre de uma imagem amarelada com o tom envelhecido de uma fita antiga, enquanto outros garantem que era preto e branco com alto contraste e ruído. A linha do tempo também é confusa. Uns juram que foi exibido no fim dos anos 90, outras pessoas no início dos anos 2000. Após anos de buscas em arquivos de emissoras e bancos de comerciais japoneses, a única conclusão possível é que se o vídeo realmente existiu, ele deve ter ido ao ar entre 1996 e 2003. Existe até o rumor de um post misterioso feito em 1999, antes do tópico original de 2004. Alguém teria descrito o comercial com duas figuras monocromáticas piscando na tela, alternando com um som metálico. Mas esse post também desapareceu, sem backup, sem arquivo, restando apenas lembranças de segunda mão e links quebrados. Talvez seja real, ou talvez seja apenas uma memória falsa que tomou vida própria na internet, e é justamente isso que torna a Hitogata tão bizarro. Quanto mais as pessoas buscam respostas, mais borrada e confusa a história se torna. Ainda assim, há quem tente explicar o fenômeno de forma racional. Na época em que o suposto comercial teria sido exibido, o Japão enfrentava um aumento drástico nas taxas de suicídio, muitos deles ocorrendo em cruzamentos ferroviários. Houve até descarrilamentos que resultaram em diversas mortes. Então sim, um vídeo com esse tipo de mensagem poderia existir, mas surge a dúvida: quem faria algo assim? E principalmente por quê? Seria uma campanha com uma mensagem que quase ninguém entenderia de imediato, ou algo criado apenas para chocar e alertar? A teoria mais aceita entre os caçadores de Hitogata é que ele realmente foi apenas um comercial, um vídeo de 15 segundos, duração padrão de um intervalo na TV japonesa. Mas isso só levanta outra pergunta: o que ele estava anunciando? Alguns acreditam que era um anúncio de farmácia, outros dizem que era de sabão ou até de jeans. Há quem jure que era algo da Unicef ou de alguma ONG por causa da frase sobre mortes na Terra. E claro, há os que têm certeza absoluta que era um PSA, um aviso sobre saúde pública ou segurança. É que também é foda tentar especular que porra que era agora, porque os comerciais japoneses são bem pirados da cabeça. Não dá pra tomar como parâmetro as coisas que a gente assiste aqui pra falar deles. Mano, o que me intriga mais nessa parada não é nem o que é essa merda, é o porquê, tá ligado? Tipo, você vê um vídeo bizarro assim, postado, mas tipo, por que alguém fez isso, tá ligado? Qual que é o propósito de uma merda dessa? Só bizarro pra caralho. Do que? Tipo, anúncio japonês? Não no japonês. Fala, tipo, dessas mídias loucas que você fala, ver perdida umas lost media aí, tá ligado? Tipo, por que alguém faz essa bodega, tá ligado? Mano, existe muitos motivos, às vezes, tipo, sei lá, que nem quando é alguma lost media de, tipo, algum negócio de terror, por exemplo. Mano, o motivo da pessoa ter feito, muitas vezes é porque ou ela gosta muito de alguma coisa de terror, ou ela só distorceu alguma coisa ao ponto de que
começasse a se tornar um terror, tá ligado? A risada do Atumalaca, por exemplo, ela começou como um negócio, tipo, muito específico aqui do Brasil, de, tipo, todo mundo conheceu o Atumalaca e por algum motivo alguém teve a ideia de tentar fazer a voz ficar normal e isso virou, tipo, um terror, tá ligado? Quem escuta a risada do Atumalaca lento ou vai associar aquele sapo ou vai associar a Mandela Catalog só por causa do intruso, tá ligado? Que é aquele maluco de capuz e é uma imagem toda branca, um negócio muito estranho, tá ligado? E, tipo... Aquele tortinho que parece o coisa O'Hara lá, o Coringa da internet? Coringa da internet? É, aquele cara lá que... Nós anos atrás da pandemia, que falou que ele é meio Coringa da internet. Miguel O'Hara, não é Miguel O'Hara? Miguel O'Hara é o... Miguel O'Hara é o Arena 99, mas sabe o que eu tô falando? Eu só sei que o O'Hara... Você tá falando de um maluco que é tipo um japonês que antigamente... Ah, tô ligado. Eu sei quem é. Parece, não parece? Eu tô louco. O Atumalaca? Não, o cara do Mandela Catalog. O cara do Mandela Catalog não parece nem um pouco... Parece. O O'Hara. Caralho, agora você me lembrou desse maluco. Tipo, teve mó treta envolvendo ele também, mano. Que ele, no começo, tipo, a história dele era sobre... Tipo, a história dele era que ele foi pro Japão por conta de uma mulher que ele tava meio que casado, ele tava se relacionando. Essa mulher deu um pé na bunda dele e ele teve que voltar pro Brasil, tá ligado? Só que desenrolou uns negócios muito, sei lá, das pessoas sentirem muita empatia pela história dele, isso e aquilo. Só que começou a dar muita merda. O cara começou a fazer um monte de cagada atrás de cagada. Meio que depois de um tempo ele meio que pediu desculpa pela merda que ele fez e ninguém lembra mais dele, tá ligado? Na internet, tipo assim, do nada lembrar do Miguel O'Hara, por exemplo. Não é Miguel O'Hara? Não é Miguel é o nome da Arena 99. É alguma coisa O'Hara. Não, tô ligado que é O'Hara, mas é Ricardo O'Hara. Ricardo O'Hara, parece um pouquinho, mano. Não tô tão louco assim, não. Mano, não parece nem um pouco. O Ricardo O'Hara não parece nem um pouco, mano. O cara do Mandela Catalog. Vamos voltar aqui então, que já tô desviando de caralho do assunto. Sem provas e sem registros, Hidogata continua sendo o que sempre foi. Um fantasma perdido nas ondas da televisão japonesa. A maioria das teorias sobre Hidogata já foi completamente desmentida. O suposto comercial de sabão, por exemplo, acabou sendo um anúncio totalmente diferente. Tinha uma estética parecida, mas não correspondia às descrições de quem dizia ter visto esse vídeo. Alguém chegou a entrar em contato com uma organização que é responsável pela maioria dos PSA japoneses, e eles negaram qualquer envolvimento, dizendo que claramente nunca produziram nada parecido. Outra teoria apontava para uma empresa química de Tóquio chamada Tokyo Chemical. Existe uma lenda urbana sobre um comercial deles, exibido nos anos 90, que mostrava uma figura branca e sem rosto sobre um fundo azul escuro, cercada por esferas brancas com o texto: "A química agora está no mundo desconhecido". Por causa das semelhanças visuais, muita gente ligou esse vídeo a Hidogata, mas essa conexão nunca foi comprovada, e o comercial da Tokyo Chemical acabou virando seu próprio mistério. Alguns acreditam que Hidogata poderia ter sido parte de um programa educativo escolar, talvez sobre segurança em ferrovias ou acidentes de trânsito. O Japão tem uma longa tradição de usar personagens famosos, como o Mario, em campanhas de segurança pública, mas esses programas costumavam ser bem mais longos que 15 segundos. E dificilmente são exibidos Dr. Mario é real. em ambientes escolares. E é aí que tudo volta ao ponto de partida. Se Hidogata realmente tinha apenas 15 segundos, as chances são de que fosse apenas um comercial comum. Mas existe uma última teoria. Talvez nada disso tenha acontecido de verdade. Talvez Hidogata seja apenas um efeito Mandela, uma lembrança falsa que ganhou força e se espalhou pela internet. Efeito Mandelão. Pessoas de todo mundo juram ter visto algo que até hoje não há nenhuma prova de que tenha existido. Não existe fita, print, nem registro oficial que confirme que Hidogata Oi, amor. mas Não isso vai botar no não chat. impediu as pessoas de procurarem. Desde o primeiro post em 2004, o tranquilo? mistério é investigado há mais de uma década. O rumor cresceu tanto que em vários fóruns os moderadores chegaram a proibir o assunto, porque as discussões tomavam conta dos tópicos. Mesmo assim, as buscas continuaram. Em 2019 surgiu um tópico totalmente dedicado ao caso e desde então a investigação se espalhou pelo mundo. Hoje, há pessoas em vários países vasculhando fitas VHS antigas, arquivos de emissoras japonesas e coleções de comerciais obscuros, tentando descobrir de uma vez por todas se Hidogata realmente existiu ou se é apenas um fantasma da internet criado pela própria memória coletiva. Christine Chubok. Na manhã de 15 Caralho, trocou o mic do nada, você viu, né? O áudio do cara como é que tava. Pela própria memória coletiva. Tava muito equado aí do nada. Condensador. Do nada, Dá até pra ouvir os
no áudio. O cara mudou daquele microfone da Fifine barato pra um AM8, tá ligado? Qual o preconceito com o microfone da Fifine, mano? O meu é da Fifine. E aí, qual foi? O meu é da Maoni também, é uma bosta. Eu tô falando. A bosta não, amor. Mano, eu quero comprar outro, só que eu quero comprar aquele AM8, que é um puta de um microfone foda. Aquele quadrado Parece... da Fifine? É esse mesmo, quase 300 conto, mano. Tá até que barato. Ah, mas considerar que eu gastei 300 conto no meu aqui, é o mesmo preço. Porque eu quero comprar ele e comprar a mesa também, tá ligado? Uma interface de áudio. Tá ligado? É muito bom aquele microfone pra fazer música. O Fabi usava, inclusive. É o Fubinho. O Fubinho. Na manhã de 15 de julho de 1974, os telespectadores de Sarasota, na Flórida, ligaram... De SAS. De SAS. 1974, os telespectadores de Sarasota, na Flórida, ligaram suas TVs para assistir ao Suncoast Digest, um pequeno programa matinal local apresentado pela repórter de 29 anos, Christine Chubbuck. Eles não faziam ideia de que estavam prestes a testemunhar um dos momentos mais chocantes da história da televisão ao vivo. Christine não era como a maioria dos repórteres. Ela desprezava o que chamava de jornalismo de sangue e tragédia. Aquele tipo de notícia sensacionalista que explorava a violência e o sofrimento humano. Mas por trás das câmeras, ela lutava em silêncio contra uma profunda depressão. Nas semanas que antecederam sua morte, Christine se ofereceu para produzir uma matéria especificamente a palavra aqui, aparecendo na tela para vocês. Durante a pesquisa, ela chegou a perguntar a um xerife local que tipo de arma e munição ela usaria se fosse fazer esse ato. Ela perguntou de forma calma e profissional, como se fosse apenas parte do trabalho. Mas era muito mais do que isso. Alguns colegas se lembram de comentários estranhos. Um deles contou que Christine disse em tom casual. Ele riu, né, achando que era uma piada. O que ninguém na emissora sabia é que anos antes ela já havia tentado fazer isso com uma overdose de remédios. E então chegou o dia 15 de julho. Pela manhã, na TV WXLT TV, tudo parecia normal. Christine estava mais animada até do que o habitual, o que fez com que os colegas acreditassem que ela finalmente estava melhor. Mas pouco antes do programa começar, ela disse à equipe que precisava ler um boletim urgente antes de entrar na pauta principal, algo que nunca havia feito antes. Durante 8 minutos, ela apresentou as notícias como de costume, 3 matérias nacionais, nada fora do comum. Mas ao chegar na quarta, que era uma reportagem sobre um tiroteio que aconteceu em um restaurante local, o rolo de filme travou. Christine não se desesperou, apenas deu de ombros, olhou para a câmera e disse calmamente: seguindo a tradição da WXLT de apresentar as notícias locais mais imediatas e completas de sangue e tragédia, o Canal 40 traz o que acredita ser uma estreia na televisão, uma cobertura ao vivo e exclusiva de um evento real. Em seguida, a tela ficou preta. O diretor técnico correu para cortar o sinal, só que já era tarde. As linhas telefônicas da emissora foram tomadas por ligações de telespectadores horrorizados, e até a polícia apareceu, achando que tudo não passava de uma encenação de mau gosto. Christine Chubbuck acabou fazendo a intenção. Mostrou sem censura na televisão? Caralho. Não, eu acho que ela fez pior. O que ela fez? Que eu não entendi. Você não entendeu que ela tinha tentado se matar há uns tempos atrás? Tentar-se contra a própria vida? E ela perguntou sobre balas e coisas assim? Ela provavelmente fez isso ao vivo. Caralho, o Panguí é legal aqui. Puta que pariu. Sempre a história da TV. Até mesmo os colegas de trabalho de Christine acharam que tudo não passava de uma piada até perceberem a verdade. Ela foi levada às pressas para o Hospital Memorial de Sarasota. Por que estadunidense acha que tudo que é absurdo assim é piada, tá ligado? Ah, mano. Que tipo de piada os caras contam lá, velho? Pelo amor de Deus. Né, tem um medo de... que tá contando. Porra, tem um medo de entrar num boteco e os caras começaram a contar. Mano, tinha 2 caras com uma arma no boteco. Falei, puta que pariu. Tinha 2 moleques indo pra escola. Não se desesperou. Apenas deu de ombros, olhou pra câmera e disse calmamente: seguindo a tradição da WXLT de apresentar as notícias locais mais imediatas e completas de sangue e tragédia, o Canal 40 traz o que acredita ser uma estreia na televisão, uma cobertura ao vivo e exclusiva de um evento real. Em seguida, a tela ficou preta. O diretor técnico correu para cortar o sinal, só que já era tarde. As linhas telefônicas da emissora foram tomadas por ligações de telespectadores horrorizados, e até a polícia apareceu, achando que tudo não passava de uma encenação de mau gosto. Christine Chubbuck acabou fazendo o impensável e mudou para sempre a história da TV. Até mesmo os colegas de trabalho de Christine acharam que tudo não passava de uma piada até perceberem a verdade. Ela foi levada às pressas para o Hospital Memorial de Sarasota, mas seu destino já estava selado.
Christine havia planejado tudo, até o que viria depois. Ela deixou um roteiro completo descrevendo exatamente o que aconteceria, incluindo o fato de que seria levada ao hospital. E também uma carta de despedida endereçada à família e aos colegas de trabalho, explicando que queria que todos vissem o que ela tinha feito. O roteiro foi enviado para redes nacionais de notícias. Que predict, filha da puta, hein? Apresentadores chegaram a ler o texto palavra por palavra em suas coberturas. No dia seguinte, Christine se foi. E é aí que a história deixa de ser apenas uma tragédia e se transforma em uma das maiores lendas de Lost Media. Sim, a morte de Christine aconteceu na televisão, mas isso não significa que as pessoas realmente tenham o vídeo. Era 1974. Gravadores domésticos de vídeo até existiam, mas eram raros, caríssimos e usados quase exclusivamente por profissionais. O público comum simplesmente não tinha como gravar uma transmissão ao vivo. Então, a menos que alguém por acaso tivesse um daqueles enormes VCRs experimentais ligados naquela manhã, as chances de existir uma cópia caseira são praticamente zero. Por décadas, acreditou-se que era isso. Se você não viu o momento ao vivo, nunca mais veria, mas os rumores nunca pararam. Alguns diziam tê-lo visto circulando em sites obscuros no início da internet. Outros juravam que o vídeo foi usado em treinamentos do FBI ou até em filmes de choque. Mas nada disso Treinamento do que, caralho? Sendo considerado apenas lenda urbana. Então, em 2016, tudo mudou. Uma reportagem da Vulture revelou que a fita realmente existe, não em um arquivo público, nem trancada em um cofre do governo, mas nas mãos de Molly Nelson, viúva do homem que um dia foi o dono da WXLT TV. Caralho! Molly manteve uma cópia da transmissão, e após a sua morte, a gravação ficou com ela. Quando a notícia veio à tona, as pessoas começaram a implorar para ver esse vídeo, mas Molly recusou, dizendo que o conteúdo deixava-la bem desconfortável e que só havia guardado a fita para honrar a memória do marido. Eventualmente, ela entregou o material a um grande escritório de advocacia, onde foi trancado em segurança totalmente inacessível. Então sim, o registro da morte de Christine Chubbuck ainda existe, mas ninguém fora daquele escritório o viu em décadas. E segundo Molly, ninguém jamais verá. Pouco tempo após o incidente, a família de Christine entrou em uma ação judicial contra o Canal 40, proibindo a emissora de divulgar a gravação. A fita original, junto com uma cópia apreendida pelo Departamento de Xerife de Sarasota, foi entregue à família, que, segundo relatos, mandou destruí-las. Mas então veio o rumor de uma terceira cópia. Alguns afirmam que ela foi parar nos arquivos da FCC, guardada silenciosamente em algum cofre governamental. O problema é que a FCC nega totalmente a existência dessa fita, chamando o boato de sem fundamento. Ironia ou destino, o único motivo pela qual a transmissão foi gravada foi porque a própria Christine pediu. Naquela época, registrar um programa ao vivo não era algo comum. Até mesmo os colegas de trabalho de Christine acharam que tudo não passava de uma brincadeira de mau gosto até verem a verdade. Décadas depois, em 2017, a internet entrou em colapso quando o youtuber Nation Squid postou um vídeo intitulado Freak 5 Lost Footage. Ele listava 5 mídias perdidas assustadoras e no topo estava a transmissão de Christine Chubbuck. O que chocou a todos foi o final. O vídeo parecia mostrar a gravação original, imagens em preto e branco, som distorcido e estática caótica. Instantaneamente, a internet entrou em frenesi. Usuários começaram a analisar frame por frame e tópicos explodiram no 4chan, nos fóruns do próprio Nation Squid e até no Lost Media Week. Todos estavam tentando descobrir se aquilo era real. Alguns juravam que sim, outros diziam que era uma encenação. Nation Squid nunca comentou o caso, o que só alimentou o mistério. Mas em 13 de fevereiro de 2017, o debate chegou ao fim. Gordon Galbraith, diretor de notícias da WXLT na época da tragédia, confirmou que o vídeo era falso, apenas mais uma farsa da internet, explorando uma história já perturbadora. Dando início de 2021, algo novo surgiu. Dessa vez não um vídeo, mas um áudio. Um youtuber chamado Atali afirmou ter conseguido uma gravação legítima em fita cassete da transmissão, vinda de um colecionador particular. Em fevereiro, ele postou um trecho, apenas a parte do telejornal antes do disparo. Por respeito, ele deixou de fora o momento final. Mesmo assim, o som era arrepiante, a voz era inconfundivelmente a de Christine. O conteúdo batia perfeitamente com o que foi publicado no jornal, quase não havia dúvidas de que era real. Então, em abril, Atali postou o áudio completo, incluindo as últimas palavras e o disparo, mas não por muito tempo, os vídeos foram rapidamente tornados privados, desaparecendo na internet tão rápido quanto surgiram.
Puta que pariu. Chegamos ao- Tá maluco? Por que eu ainda vejo essas porra, mano? Puta que pariu. Se você aí, assim como eu, está produzindo conteúdos feito maluco, precisa de alguém que edite os seus vídeos ou faça uma thumbnailzinha bonitinha pra dar aquela ajudada, entre em contato comigo. O pai aqui trabalha, faz vídeo de jogos, faz vídeo de corte, faz tudo que é de bom nesse mundo. Precinho bacana, contato na descrição e na telinha.